Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Josué Coimbra Podcast. Hoje estamos aqui em nosso último episódio dessa temporada de 2025 e eu trouxe uma pessoa muito especial, muito bacana, que vai engrandecer o nosso programa. Geralmente aqui nós falamos sobre economia, empreendedorismo, um pouco sobre política, e hoje nós vamos trazer um empreendedor social, ou seja, uma pessoa que tem porque todos nós somos atores políticos, né? Ele faz um ativismo dentro da música, dentro do setor social, buscando através da música mudar a vida de outras pessoas. Eu quero que ele se apresente, é o Flávio Pimenta. Fale um pouquinho sobre quem é você, sobre o seu projeto. Flávio. Oi, Josué. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou músico, me formei músico, mas eu sou também um produtor. Como músico, sempre trabalhei em muitas áreas diferentes, sempre com a música. Eu tenho um programa com jovens chamado Meninos do Morumbi, que nasceu em 1996. Morumbi é um bairro aqui de São Paulo, um bairro muito legal, é uma ilha de prosperidade cercada de favelas. Lembra um pouco o Rio de Janeiro. Nós temos a segunda maior da cidade, que é Paraisópolis, temos Colombo, Real Parque, Jaqueline. São todas comunidades de pessoas que cercam o bairro. Eu sou músico, como eu disse, mas sempre trabalhei na área de marketing, na música. Fui dono de escola de música, de estúdio de gravação, de nightclub. Eu trouxe o Blue Note para o Brasil em 1990. Hoje ele está instalado aqui num outro momento, com outros donos, enfim. Eu trabalhei para fábricas americanas de instrumentos na questão da vinda dessas marcas para o Brasil, quando abriu o mercado. Eu sou produtor de discos, enfim. E também toco, sou percussionista, baterista. Formei em música, eu estudo música desde criança. Eu comecei aos 9 anos e, enfim, sou assim o caçula de uma geração. Os meus amigos eram todos mais velhos que eu, meus professores, etc. Bem, aí se tratando dos Meninos do Morumbi, Josué, eu já estava com um pé nos Estados Unidos, morando lá para umas fábricas na Califórnia e Massachusetts, que era a Remo e a Zildjian. E aí eu voltei para São Paulo com a intenção de vender essa casa que eu tenho aqui no bairro do Morumbi. E aproveitei também para seguir com algumas aulas regulares de música com alguns alunos na própria casa. Quando eu encontrei algumas crianças dessas comunidades, estavam pelas ruas, enfim, me pediram um dinheiro e eu trouxe para casa para dar um sanduíche. Aqui pedi para minha empregada fazer um sanduíche para eles. Eram 3. Eles viram aquele monte de instrumentos, como vocês estão aqui vendo um pedacinho aqui no cantinho da casa, e ficaram encantados. Eu comecei logo uma aula, eles assistiram e pediram para dar aula para eles. Bem, eu comecei com esses 3 jovens, de cara já encaminhei para a escola, tinha um que precisava de um tratamento médico, ele estava cheio de verrugas, etc. E meus alunos também adotaram, os 3 viraram 6, viraram 10, viraram 20. E eu fui me encantando por essa possibilidade de ensinar música e a música como uma ferramenta extremamente eficiente para competir com essa busca imediata de prazer que a rua oferece. Eles ficaram encantados e começaram a tocar junto com os meus alunos, meus amigos músicos profissionais. E eu, então, criei uma boa armadilha que nasce assim em 1996. Eu fiquei tão encantado, virei voluntário no SOS Criança e na antiga FEBEM, a Fundação Casa. Eu fui me afastando daquele emprego nos Estados Unidos, assim, naturalmente, até que um dia eu pedi demissão daquilo que eu estava fazendo lá para Remo, e fiquei aqui com os jovens, encantado com eles e com a possibilidade de misturar todo mundo, os meus alunos, os meus amigos músicos, enfim, e a capacidade que havia de sedução com a música, né? De criar
um pertencimento, uma identidade. Um grupo musical que eu logo dei o nome de Meninos do Morumbi, que eram os Meninos do Morumbi, e assim nasceu. Só que os Meninos do Morumbi, ele caminhou muito rapidamente. Para te dar uma ideia, em 96, há um vídeo desse momento, já deve ser de 97, muito legal, porque aí envolveu a família, eu envolvi a área da psicologia, na área de terapia de família, eu envolvi a dança, eu fui agregando o Fábio Gurgel, que é campeão mundial de jiu-jitsu, a gente foi somando meus alunos, eu procurei o Edson Ortega, que era secretário de educação, para arrumar vaga para os jovens que estavam fora da escola, fui agregando, enfim, tudo aquilo que eu poderia colocar para os jovens e que eu achava que poderia fazer diferença na vida deles. Mas Enfim. Você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Desde o começo, o projeto já nasceu grande. Porque quando você fala que recebeu as 3 crianças na tua casa para fazer um lanche, não sei o quê, você deu aula, você encaminhou para isso, você entende? Você não apenas levou para a criança, eu vou lá dar uma comida e já era. Você levou, deu uma aula, deu um lanche e já viu qual que era a necessidade daquelas crianças naquele momento e já foi encaminhando para onde deveria ser encaminhado. Eu acho que por conta desse pensamento inicial, esse olhar macro, você chegou aonde você chegou hoje. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, Josué, mas olha, teve também aí, eu acho, já pegando essa sua fala, que é o seguinte, nunca foi para mim assistencialismo ou benemerência, mas isso também é algo do meu DNA como empreendedor, como músico, porque eu peguei o meu projeto de vida e coloquei todo mundo dentro. Nunca foi também um gueto de pobreza. Enfim, os Meninos do Morumbi, ele foi gratuito para todos e ele não tinha somente os jovens e as crianças das favelas, das comunidades. Você encontrava lá menino muito rico, muito pobre, negro, branco, evangélico, gay, macumbeiro, cristão, pentecostal, de tudo misturado, todos com a mesma camiseta, e eu nunca deixei ninguém pagar nada. E aí é que entra o desafio do financiamento. Agora, de cara, nasceu uma identidade. Como o sujeito fala, eu sou da Portela há 40 anos, eu sou corintiano, eu sou palmeirense. Quer dizer, isso é identitário. E isso é muito natural na música. Ninguém ouve música tão somente pela própria música. Muita gente fala, eu só ouço música clássica e não sabe a diferença assim, musicalmente, tecnicamente, de uma época ou outra na música clássica. Ele ouve porque ele pertence a um sociabilizante, aquele grupo que ouve aquilo. Isso vale para punks, jazzistas, pagodeiros, sertanejos, todos. Então a música criou esse amálgama nos Meninos do Morumbi, onde todos pertenciam àquele lugar. Eu sou Meninos do Morumbi, é o nome do nosso DVD, que tem a Sandra de Sá, está aberto no YouTube em 7 partes. Eu sou porque eu pertenço. Então nasceu, você vinha num ensaio na rua aqui e você tinha o filho do Roberto Carlos, que era meu aluno, o Dudu Braga, né? Você tinha o Henrique Iglesias, houve um dia que estava o Baaba Maal, que é um músico do Senegal, estava o Robertinho Silva, que é um decano, baterista, percussionista do Milton Nascimento na época. Você encontrava o Gel Fernandes, que era do Rádio Táxi, e assim um monte de gente, músicos, alunos. Isso ficou, então, um espaço muito democrático. E aí cresceu muito. Quando a gente entra no prédio, em 99, nós já tínhamos 600 jovens tocando na rua. Eu aluguei uma casinha aqui do lado e continuava dando sanduíche e tal. Enfim, aí nesse momento a Ana Diniz, no Pão de Açúcar, já estava ajudando, porque começou a ficar muito grande para mim. Eu caminhava, assim, houve um tempo em que eu tive que cuidar sozinho e ser a pilha que fazia o treco andar. Mas o que aconteceu comigo foi uma paixão muito grande.
eu, na verdade, nunca enxerguei como algo assistencialista ou como um business, porque é muito perigoso isso. Você pode ver que no carnaval brasileiro, entre aspas, você tem a política, o político que faz da política um business, e você tem o sujeito que tem um projeto social, entre aspas, que também existe há décadas, ou projetos sociais que são apenas um CNPJ que existem há décadas. Agora, precisa ver se eles cumprem o seu papel, porque projetos sociais têm que ter data de, de obsolência, entre aspas. Por quê? Porque ele tem que servir a transformar o jovem, o cidadão, quem for, mas o cidadão transformado tem que abrir mão, ou seja, o sujeito tem lá um auxílio qualquer, que é um assistencialismo, e aí ele aceita, porque ele está num momento extremamente vulnerável da vida dele, mas num outro momento ele vira e fala, ó, Josué, não preciso mais. Eu agora tenho um emprego, eu estou empreendendo, eu fiz cursos, eu dentro desse projeto, não sei o quê, então eu posso parar com ele. Quando você vê algo que sequestra o vulnerável, o atendido, ou não deixa que aquele que atende saia desse lugar, ou seja, eu vou te atender, Josué, porque você é pretinho, faveladinho e pobrezinho. Não saia desse lugar, senão eu perco o meu. Concordo. Sempre aí. Não vá para a faculdade, não abra uma empresa, não leia livros, não fique aí nessa merda, desculpe a palavra, porque senão eu perco o meu lugar. Eu não vou mais na Globo falar que eu sou benemerente, que eu sou um cara legal pra cacete, não é? Isso é complicado. Eu concordo contigo, porque você tem esse sequestro das pessoas. Existem muitos grupos que fazem exatamente isso que você está falando. Olha, você é preto, você tem que ficar nesse quadrado. Você é mulher, você fica aqui. Você é pobre, fica ali. E você não dá à pessoa a oportunidade de crescer. Porque eu concordo contigo quando você fala que um projeto social, ele não é o fim, ele tem que ser uma ponte entre um ponto e outro. Você usa o projeto social como uma ponte para levar a pessoa até o sonho dela. Porque se você faz da ponte o sonho da pessoa, quem está ganhando é só você. Você vai ganhar dinheiro, prestígio, só que isso não vai levar a tua vida, assim, vai levar para frente, porque você vai ganhar muito dinheiro. Só que assim, o que você efetivamente deixou para a sociedade? Pobreza e miséria. E isso que me deixa chateado, às vezes, com alguns programas, porque você não vê que ele fala para o pessoal, você vai ficar aqui por um tempo, e depois você vai ter que ir embora. Exatamente. E aí você tem, assim, algumas questões. Por exemplo, eu vejo o nosso projeto atendeu 14 mil. Hoje ele está num outro formato. Eu devolvi os prédios que eu tinha incomodado, que eu consegui com a British Airways na época, e nós temos hoje um grupo artístico. Não existe mais os Meninos do Morumbi naquele formato que tinha tudo. Nós tínhamos um prédio onde você tinha 30 mil refeições quentes mês, você tinha cursos, Ricardo Almeida dando moda, Fábio Assunção com teatro, cultura inglesa com inglês, Fábio Gurgel com o jiu-jitsu, Vera Oliveira, uma maravilhosa coreógrafa, dando dança, a professora Hilda Oliveira também, que é criadora lá do Pão de Açúcar Clube, no tempo do Abílio Diniz, cuidando do esporte. Enfim, nós tínhamos um conservatório inteiro, uma companhia de dança, instrumentos musicais, olha só quanta coisa. E aí isso muda. Em que sentido? É tudo de graça. Tal. Houve um momento em que eu comecei a notar, porque a ideia é essa que você falou, fazer uma ponte entre o que seria, por exemplo, o menino da comunidade e o menino rico, tanto que nossos prédios não eram dentro das favelas. E fazer essa ponte com que o menino bem-nascido fosse até a comunidade, permeá-la, os seus valores, a ética e a moral,
e o menino, e o contrário também. Então, e o que aconteceu com o tempo? O jovem, a favela virou cenário de novela, olha que Brasil maluco, né? E o jovem que não ia para a escola e que era vulnerável a trabalhar numa biqueira de droga, etc., ele segue cristalizando essa identidade. Ele segue falando, não vai para a escola, ele fala, desafasta exclusive porque nós e nós vai, e vira MC, poeta. A comunidade ela se cristaliza de uma maneira como comunidade, mas continua fazendo assim vítima do gato da luz, do gato da água. Ela preserva algumas questões identitárias e benesses, entre aspas, dela, por ser uma favela. E aí, mas ao mesmo tempo, ela se enche de gente e de empresas, porque os bancos, as lojas descobrem que aquilo lá é um bom negócio, ou seja, mora muito dinheiro dentro da pobreza. Eu fui palestrante num fórum mundial de economia, eu estava lá, o Ivan Zurita, da Nestlé, na época, onde o tema era low income, baixa renda, ou seja, e as empresas, elas têm um olho enorme para as comunidades. Você tem, sei lá, no meu tempo tinha 80 mil cidadãos dentro da favela de Paraisópolis, hoje tem 200 mil. Você acha que é ou não é um bom mercado? Tem tudo lá dentro. É muito dinheiro. Tem é um excelente mercado. Então, olha só, e aí o que acontece? O menino de 2003 em diante, esse jovem passa a não procurar mais essa ponte que a gente criava. Isso foi paulatino, devagar. E aí ele vai se cristalizando, vai fortalecendo essa identidade humano, essa identidade comunidade, a maneira de falar, o que ele ouve. Quer dizer, então, o menino não lê Fernando Pessoa para fazer poesia. Ele faz poesia com o dialeto que ele usa lá dentro. Parece um dialeto de grade de cadeia, muitas vezes. E isso faz sucesso. Eu estou tentando dar uns exemplos na minha fala para você entender para onde eu estou indo. O que acontece é que, olha só, eu falava para os meninos, eu falava assim, quando eu comecei a tocar, eu não queria ser músico, eu queria ser popstar. Mas eu não consegui. Então, eu fiz um ensino fundamental já com a música como uma espécie de ETEC daquele tempo. Então, era a Escola Municipal de Música, lá na Rua dos Estudantes, lá na Aclimação, lá perto do Glicério, ali perto da Conselheiro Furtado. E eu fiz lá a escola, que era uma escola regular, fundamental, e tinha assim, o ginásio, com música como o mainstream. Aí depois eu fui estudar em outros cursos, até fazer faculdade, até para o Dramático Musical de São Paulo, fazer Escola Paulista de Folclore, eu era encantado com os cursos. E aí, isso para dizer o seguinte, eu não virei popstar, eu virei um técnico. Eu consigo tocar chorinho de manhã, jazz à tarde, fazer trilha de cinema à noite, no dia seguinte fazer um sound branding, eu produzo, eu vendo um show, eu abro uma loja de instrumentos, eu faço um monte de coisas em música. O menino na favela, ele queria ser jogador de bola do Barcelona, do Manchester. Eu falava assim, olha, você está lá na comunidade, você quer? Então é o seguinte, primeiro, vai para a escola regular, era obrigatório no nosso projeto. E você tem que falar inglês. Eu coloquei a cultura inglesa lá anos. Ficaram lá quase 20 anos com o curso completo do Conselho Britânico. Eu falei, você tem que falar inglês, você tem que fazer a escola regular, você vai, se você quer jogar, vai fazer educação física, vai fazer educação física e vai para as peneiras, vai para os clubes, vai fazer a politicagem disso, vai falar com os empresários, vai jogar, tem que jogar bem, né? E se um dia você não for exatamente um popstar como eu queria ser, você não vai ser o jogador do Milan, você vai ser um atleta, vai ser um coach, vai ter campo para poder trabalhar e fazer suas coisas acontecerem. E viver perto da sua paixão, que no seu caso é o esporte, é o futebol. Não é? E essa ideia para construir a própria carreira profissional, etc., ela é afogada nessa cristalização que eu falei, nessa identidade das comunidades.
sabe? Eu acho que mora uma cultura espontânea, um folclore muito bonito nesses cantos, em termos musicais, mas falta letramento musical. E para onde foi a música? Foi nesse sentido, quer dizer, o menino, ele ainda é um menino que está fora da escola regular, ele é um menino que, vou mais longe, tem às vezes uma família desestruturada na questão dos bons valores, que foi um desafio para a gente, como é que a ética e a moral moldam esses bons valores, isso é através de uma espécie de um espelho. Você tem que ter quem espelhar. Você, Josué, é quem é por conta dos seus pais, dos seus bons amigos que não deixavam você entrar nas roubadas. Quer dizer, quando você perde isso, você acaba ficando muito vulnerável a imediatamente ser um cidadão não tão legal, um ser humano não tão legal, enfim. Mas Pode concluir. eu acho que é isso. Então, os meninos do Morumbi também caminharam até um ponto. Eles existem hoje, de longe você assiste, onde a gente atendeu 14 mil jovens e foi um sucesso absoluto em programas de primeiro emprego, em programas de arte, em programas. Mas o mais importante, o nosso sucesso, não é com o que a gente ensinou para eles, é com o que a gente fez com que eles vivenciassem, ou seja, como a ética e a moral moldam os bons valores. Ou seja, os meninos do Morumbi, pode ser que você encontre um ex-menino do Morumbi que ele não fez faculdade, ele não é um mega empresário, não ficou rico, ainda mora na comunidade, mas eu tenho certeza e falo de um lugar que ele é um bom cidadão, que ele sabe o que é bom para ele, para a família, para os filhos, porque isso ele vivenciou lá no nosso prédio, nos meninos, naqueles 20 anos em que a gente esteve lá instalado e atendendo os jovens. Ou seja, você fez o bom papel de ponte. Exatamente, de ponte, como você disse. Exatamente. Quer dizer, eu acho que eu encontro meninos hoje de todo tipo, que são homens feitos, mulheres. Eu tenho meninos que se formaram em música em Berkeley, em Boston, e não voltam mais para o Brasil, são maestros. Eu tenho meninos que dançam para o Cisne Negro, que é uma companhia maravilhosa de dança. Eu tenho meninos que viraram advogados, arquitetos. Às vezes me surpreendo de encontrar uma mãe que fala: olha, lembra da fulana, tal, ela viajou com você para a Inglaterra, não sei, ela é arquiteta, está morando na Austrália. Eles se tornaram cidadãos do mundo também, porque viajaram muito comigo. Eu tomei um cuidado de produzir para eles viagens internacionais, muitas, onde eles foram tocar na França, eles foram tocar na Inglaterra, de ensinar música para eles, não só para eles tocarem samba ou funk. Nós fizemos, por exemplo, uma excursão com Marcelo Bratti, que é a Marcela Rogeri, pela França, lá no norte da França, em Reims, na terra da Champagne, e também tocamos no Queen Elizabeth Hall com eles, que é a meca da música clássica. Gravamos com um monte de artistas, John Mayer, Maná, Buena Vista Social Club, Julian Lennon. Aqui no nosso DVD tem a Sandra de Sá. O meu lado músico e empreendedor nessa história é que, diferente de muitos projetos sociais, nós tínhamos muita qualidade e não éramos convidados pela questão social, e sim pela qualidade artística, para os festivais de juventude fora do Brasil, para gravar com artistas lá fora, enfim, sempre validados fora do muro da instituição. Tem que ter qualidade, não adianta você... hoje você ter um produto de oficina, seja de arte, do que for, dentro de uma instituição e ser validado só lá dentro. Não tem competitividade no mercado como a música, por exemplo. No meu primeiro vídeo eu criei para eles um approach de show business, ou seja, onde prática, ensaio, aula, ensaio, prática, aula, até ficar bom, até pôr na rua e as pessoas baterem palma porque é bom, não é porque é pretinho, faveladinho. Quando você estigmatiza o outro, Josué, você fala assim: ah, mas ele é gay, ah, mas ele é negro, isso é um exercício de poder podre, porque você estigmatiza o outro para diminuir. Você fala: ele é negro, ele é, como eu falei, como é gay, ou ele é cabeludo, ou ele é pagodeiro. Isso é estigma. Quando você põe isso no outro, é para se colocar melhor que ele, normativo frente a ele.
Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Tanto quando eu comentei contigo agora há pouco, lá atrás, quando você começou, e eu não estava vendo como assistencialismo, você já tinha esse. E aí eu acho que são coisas distintas. Uma, você faz porque você gosta e porque você quer. Quando você conta que você começou ajudando os 3 garotos com educação, com aquilo que eles precisavam, e isso foi crescendo. E eu também observo na sua fala que você não tem o trabalho, esse trabalho, de certa forma, é social, você não o enxerga através do olhar social, mas sim através do olhar empreendedor. Você olha tudo isso como se fosse uma empresa, e isso precisa funcionar assim, 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 assado. Ó, eu quero que você toque bem, não porque você é preto, mas é porque você vai ser um bom profissional. Eu vou abrir portas para você no mundo, não porque você é mulher, mas é te preparando para que você seja uma boa profissional do futuro. E quem tem essa visão do negócio não é um, como que a gente pode dizer? Não seria uma pessoa, não seria um empreendedor social que tem aquele olhar social que a gente está acostumado a ver, que o cara pega a criança e fica com ela a vida inteira, que é o ongueiro tradicional, vamos dizer assim. Mas quando você pega uma pessoa que tem um olhar empreendedor para aquele projeto, é exatamente isso que você está falando. Eu estou enganado com a minha percepção? Não, não está. Agora, vai além, porque eu acho que é uma coisa assim, sim, tem a ver com a meritocracia, tem a ver com o sucesso, tem a ver com a dedicação, enfim. Assim, do meu ponto de vista, eu espero ter sido claro quando eu disse que eu não parei a vida para fazer benemerência. Eu peguei meu Sim. projeto de vida, coloquei todo mundo dentro e coube. Eu continuei fazendo música, ensinando música. Eu sou pai, educador e, e adoro o que eu faço. Eu até hoje sou assim. Eu dou aulas de música. Às vezes o meu aluno ele é para ter uma aula de 1 hora e tem uma aula de 2. E se ele não fala para mim que ele tem que ir embora, eu tenho mais vontade e mais tesão em dar aula do que ele de tomar aula, muitas vezes. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, quando eu vi aqueles 3 jovens lá naquele começo, primeiro bateu um pouco do pai antes de qualquer coisa. Eu vi na rua, eles estavam nadando em umas lagoas ao lado do palácio, que era uma praça que tinha o apelido de 3 Lagoas, chama Vinícius de Moraes. É bem do lado do Einstein, do hospital, do palácio. Era um lugar, uma lagoa enorme, tinha morrido criança lá, já tinha um histórico ruim, e eu estava correndo, que eu faço meu jogging lá até hoje, eles pediram, tem uma graninha aí? Eu falei, imagina, até brinquei, falei, sou músico, é capaz de vocês ter que me dar uma grana. E aí trouxe para casa para eles comerem um sanduíche aqui, e eles viram os instrumentos e se encantaram. Foi uma coisa do divino isso. Porque aí esses 3, eu fiquei extremamente tocado pelo estadinho, assim, bem vulnerável. Um estava cheio de verrugas, outro com os dentinhos todos pretos, aquele bem estereótipo, chinelinho sem camisa, shortinho velho, com fome na rua. Eu fiquei muito tocado. E dei o sanduíche, mas a ideia era dar o sanduíche e já botar eles de volta na rua. Eles se encantaram e vieram pedir para mim. Quando eles pediram para ter aula, eu pedi que eles estivessem na escola. Um deles estava, um outro dizia que estava, o outro não estava definitivamente. E aí, o meu aluno, que foi a primeira aula quando eles estavam aqui, viu, falou assim, o que você está fazendo com esses moleques aí? Eu falei, pô, cara, achei na rua. Achei na rua. E aí trouxe para casa. E aí eu vi que com muito pouco daquilo que eu tinha, eu podia ajudar muito. Então teve aí um mix, uma interseção do educador, do professor, do pai, que eu sou pai, do cidadão, enfim, e também daquele plim, né? Eu falei, pô, olha, eu podia fazer alguma coisa por eles. Só que eles trouxeram mais amiguinhos,
E tudo foi crescendo numa velocidade muito grande. Eu acho que também com esse ingrediente, eles falaram, olha, chamo lá um cara que é músico e que dá, a gente vai na casa dele tocar, ele tem um monte de instrumento, a gente come um sanduíche, é muito legal. E pô, vamos tocar lá, tal. E percussionista, baterista. Então, parece que todo brasileiro já toca tambor de um jeito, tal, assim, né? Eu falei, então vamos lá. E aí os meus alunos agregaram e todo mundo foi, sabe, foi formando uma grande comunidade, se eu posso dizer assim, ó, e todo mundo ajudando. Quando vai virando negócio, quando a coisa vai pesando, né? Porque pesou imediatamente. Teve uma hora que eles ensaiavam, eram 200, comendo um sanduíche que eu tinha que cortar a fatia do presunto no meio para fazer 2 sanduíches, porque não tinha grana. E o refrigerante era o mais barato que tinha. O meu carrinho, uma Saveiro, eu levava tudo por ensaio na rua. A gente tocava num grupo de percussão grande, mas muito legal, porque eles já tinham um letramento meio aos moldes acadêmicos dentro do possível, então faziam dinâmica, tocavam baixinho, tocavam alto, quando estava ruim a gente consertava, mas a demanda ficou enorme, porque eu dava aula para 20, 30 alunos para ganhar dinheiro e pagar minhas contas, e comecei a dar aula para 100. Aluguei uma casa aqui do lado, a conta nunca, nesses anos todos, fechou exatamente. Nunca fechou. Porque sempre foi dar de graça aquilo que você consegue aferir como dinheiro para sustentar a coisa toda. E tem um ingrediente aí que a gente nunca conseguiu pedir dinheiro com o projeto assistencial. Então, os meninos do Morumbi, ele foi autossustentável. Uma vez uma pessoa falou assim, pô, vocês são uma ONG, é o governo que paga? Eu falei, não, o governo não paga nada aqui, é uma organização não governamental. A gente nunca foi refém de governo. A gente fez, lá naqueles inícios, Lei Rouanet, mas ganhamos um prêmio do MINC, porque nós éramos exatamente o target da Lei Rouanet, ou seja, social com a arte. Saímos da Lei Rouanet quando aquilo começou a fazer casamento, show de grandes artistas, com renúncia fiscal de governo. Mas nunca pedimos dinheiro ao poder público. A gente sempre sobreviveu dos próprios shows e eu falava duro com eles. Eu falava assim, ninguém vai pagar para a gente um cachê legal para ver coitadinho Biafra tocando Amigo é Coisa para se guardar desafinado. Ou vocês tocam bem, muito bem, assustadoramente bem, e conseguem vender isso e serem desejados e aplaudidos, ou não vai ter grana. Com as empresas como a HP, que nós ganhamos um prêmio, eu até volto lá, porque foi lá que começou aí no projeto, é um prêmio do Social Accountability, que não é uma palavra que nem tem em português. Nós ganhamos esse prêmio em parceria com o Jim Stein, com o Aprendiz, que era um projeto social bem bacana, ele já faleceu, um jornalista, com a Brink, e com a HP, e foi o primeiro projeto, assim, um programa de primeiro emprego para alunos do ensino médio, que ganhou um prêmio internacional com uma multinacional americana. E a gente, então, virou alvo de visitas, como Colin Powell, que eu disse, o George W. Bush, o presidente, um monte de políticos de lá para ver, porque a gente foi auditado aqui, lá, enfim. Mas, então, para explicar o seguinte, com as empresas, principalmente as de tecnologia, sempre foi uma via de duas mãos. Por exemplo, com a AMD, concorrente da Intel, nós desenvolvemos aqui, fomos o laboratório do computador de $100. Não sei se você lembra dessa história, era um computador de $100. Lembro. A gente foi exatamente um espaço de laboratório para esse projeto. Logicamente, nessa parceria, a gente coloca um pouquinho para pagar o nosso orçamento, para viabilizar os meninos também. Nós fizemos esse programa com a HP Garagem Digital, com alunos do ensino médio, 2 edições, onde esses 200 alunos, 100 em cada edição, foram todos empregados em multinacionais ou grandes empresas na área de TI. Saíram daqui e hoje estão por aí, formados e tal, enfim. Isso também funcionou de forma que a gente não tivesse o estigma. Nós nunca fomos um gueto de pobreza. Eu lembro num dos primeiros shows,
Aqui comigo estava a Simone Sou, que era uma aluna minha que tocava com a Fernanda Porto, tocava com o Chico César, estava o Dudu Braga, o filho do Roberto Carlos, estavam alguns empresários, alguns alunos, alguns músicos, e os meus meninos das comunidades das favelas. E nós fomos tocar, e muitas vezes o contratante botava no speech dele, ele falava, agora, gente, nossa empresa está aqui fazendo uma ação cidadã, ajudando esses jovens que poderiam estar na rua usando drogas ou na miséria, não sei aonde, não sei o quê. Quer dizer, olha o estigma. Aí o menino da favela olhou para o filho do Roberto Carlos, o segundinho, e falou assim, esse cara está falando da gente? Como quem diz, esse cara está louco? Nós não somos isso aí. Ele não pode usar a gente assim. Ou seja, aquilo que eu falei para você, instituições que estigmatizam o outro para poder viver da miséria do outro. Josué, me dá $1 milhão para cuidar dos pretinhos? Eu tenho aqui 50 pretinhos da favela que estão passando fome. Você me dá essa grana? Sabe como é que é esse mecanismo? Sim, a pessoa dá porque ela fica é aquela coisa emocional, né? E aí a pessoa fica sem jeito de falar que não vai dar. Fundraising. Oi? Muitas vezes não é, a devolutiva não é igual. Quer dizer, essas empresas do terceiro setor pegam uma grana enorme de gente que está até a fim de ajudar, mas enfia no bolso, cara. Vira negocinho. Entendeu? Sim, vira negócio. E é isso que é uma tristeza, que eu não sei se é só no Brasil que acontece isso, ou se lá fora também acontece essa mesma situação. Olha, o Brasil é um imenso carnaval, entre aspas, o tempo todo, em todas as áreas. Nesse terceiro setor, na política, então, pelo amor de Deus, tá entendendo? Como é que a política, eu acho que é o pior lugar, né? Porque em vez de ser uma missão do sujeito gestar o bem público de uma maneira transparente e também temporária, né? Quer dizer, você vai lá, vira político e faz a sua obra, fala, o senador Josué, ele fez isso, ele fez aquela lei que hoje nos ajuda, ele fez aquela obra, ele protegeu aqueles vulneráveis e ele acabou o mandato dele, ele foi embora, ele voltou a ser o que ele era. Trabalhar na empresa dele, arrumou um emprego e tal, não sei o quê. Não, eles ficam gerações lá, mamando na pobre pátria brasileira, entendeu? Eu não vou entrar nessa seara, mas isso existe no terceiro setor também, entendeu? Os meninos do Morumbi, ele teve sua existência forte, hoje ele está dentro, tá no espírito de todos nós, de 1996 a 2016. E deixou um legado maravilhoso. E aí você fala assim, por que acabou, Flávio? Faliu? Quebrou? Não, acabou porque cumpriu o seu tempo. Sabe, ele atendeu na zona sudoeste da cidade 14 mil jovens e suas famílias. Tá bom, né? Aí o jovem vai virando essa coisa que eu falei identitária, de virar mano e a favela virar um espaço cultural, enfim, maravilhoso, cheio de oportunidades, principalmente para quem quer ganhar dinheiro lá dentro. E aí, enfim, nós cumprimos a nossa missão, o que tinha que ser feito, e foi feito com muita qualidade. Hoje você pode buscar um menino do Morumbi, seja quem for, para saber exatamente o que foi. Foi um espaço muito legal, enfim. E hoje eu tenho um amigo, Celso Prudente, grande antropólogo, cineasta, enfim, um negão maravilhoso, meu amigo do coração. E ele fez um livro sobre os meninos do Morumbi. Ele fala, hoje, Flávio, se você tentasse fazer os meninos do Morumbi, você não ia conseguir. Porque mudou o jovem, mudou o Brasil, mudou a comunidade. Sim. Eu acho que mudou muito. Talvez essa coisa da sociedade tenha mudado para pior. Uma coisa, eu até escrevi um artigo, alguma coisa sobre isso um dia. Você tem aquela coisa que talvez vá ao encontro do que você está falando e pensa, você tem muito essa
fala hoje de que a favela venceu. Só que eu não vejo dessa forma, porque eu acredito que ela vai vencer quando você tiver a pobreza sendo excluída daquele lugar, quando você tiver as pessoas tendo acesso a bons empregos, à saúde, à educação, a uma vida com qualidade. Mas o que a gente vê são grupos, determinados grupos, levantando essa bandeira, falando que a favela venceu, mas eles usam desse discurso, levantam essa bandeira para ganhar cada vez mais dinheiro. E eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro, viu, Flávio? Eu não acho que a palavra certa seria vencer, se me permite. Eu não acho que seria vencer. Porque, na verdade, a única maneira da favela vencer é se o cidadão de um outro nível socioeconômico pegar para si ações que possam permear e transformar a favela. Porque o problema da favela, a favela, em certos aspectos, é muito mais legal do que os bairros ricos e bem-nascidos. O sociabilizante é muito mais bonito, as pessoas são muito mais vivas, é muito mais legal. O que eu acho é que o que falta lá dentro, e nos Meninos do Morumbi nós descobrimos isso, eu volto àquele momento, que é o seguinte, não é tão somente a melhora nas questões materiais e nas possibilidades, quer dizer, a gente fala assim, educação de qualidade, a gente fala assim, possibilidade de você evoluir nos saberes, né, nas capacitações para os empregos. Não é tão somente isso. Falta lá dentro espelho. Quem é a liderança da favela hoje? É o PCC, cara. Não se iluda. É o dono da biqueira. Ele é o poder lá dentro. Entendeu? Então, você fala assim, e os valores? E os bons valores? Como é que ficaram? Claro, tem famílias lá dentro estruturadas, que a família, quando eu digo a família, e abro aí para a família tal qual ela é, não como a gente deseja normativamente. Mas, assim, há que ter uma pessoa que seja um espelho para o jovem, aquele que limita, que fala assim, meu filho não vai comprar motinha vendendo pacotinho na biqueira, porque não quero, sou seu pai. Entendeu? Tem que ter o pai. Tem pai que cria 9 filhos, e são todos adultos, e todos homens e mulheres feitos, e não tem um bandido, não tem um sujeito ruim, de maus valores. E ele, esse pai, trabalhou a vida inteira de servente de pedreiro, e mora na favela. Tem, eu vi. Mas também tem o contrário, em maior número. Né? Quer dizer, eu não falo... olha bem, há que tomar muito cuidado com isso. O que eu digo é que há que haver uma interseção. A ideia dos Meninos do Morumbi não era tirar da favela, era levar o menino... Eu teve um caso de um pai uma vez, no comecinho aqui na minha casa ainda, que as meninas dele, bem-nascidas, ficaram amigas das meninas da comunidade lá de Paraisópolis. Ele veio me dar uma dura, falou, pô, Flávio, você está arrumando para minha cabeça. Eu falei, o que foi? Pô, minhas filhas agora arrumaram umas amiguinhas na Paraisópolis, vai ter uma festa de aniversário e elas querem que eu leve as minhas filhas lá na favela de Paraisópolis para a festa de aniversário. Eu falei, e? Ele falou, você está louco? Nós vamos ser mortos, assaltados, estuprados. Eu falei, não vai ser nada, vai lá. Foi. Chegou lá, era uma casinha de broco, como a gente brinca, né? E com vovô, vovó, pai, mãe, igual a dele, só que humilde. Ele voltou, acabado, falou, Flávio, perdão, cara. Perdão. Eu achei que... Eu nunca tinha ido lá, sabe? Então, olha só. O nosso desafio no prédio foi com relação aos valores. Tem muito menino rico que não é legal, tem muito menino pobre que não é legal, tem menino pobre que é legal, tem menino rico que é legal. Quer dizer, mas um jeito de acabar com isso é uma palavra que eu adoro, que é compartilhar. Share. Quer dizer, o forte ajuda o fraco, quem sabe ajuda quem não sabe, né? O rico ajuda o pobre, quem tem emprego ajuda quem não tem. Esse compartilhar, que no Brasil ele é muito forte, hein? Não estou dizendo que não existe. Ele precisa ser potencializado. Ou seja, o menino quer ser músico na comunidade, você tem que virar para ele e falar, bem, você tem que aprender música. Que nem eu falei com o atleta. Ela falou, olha, tem que ir para a escola regular, primeiro.
Quando a gente começou a trabalhar com a escola pública, a gente ganhou um prêmio do Unicef de ações que colaboram com a escola pública. Eu lembro do César de la Roca, que foi nosso amigo e consultor e padrinho lá da Bahia, do Projeto Axé. Ele falou: Flávio, não adianta criar um gueto de prosperidade e trazer todos os favelados para dentro. Você tem que ir na escola pública e transformar a escola pública. E a gente fez, então, ações dentro das escolas públicas, principalmente lá na comunidade, aqui fora também, que pudessem ajudar a escola pública a melhorar. É isso que tem que acontecer. Quer dizer, dentro da comunidade tem que ter a gente compartilhando. E muitas vezes gente aqui de fora. Não no sentido assistencialista. Não. Porque o assistencialismo é cruel. Eles fazem um apartheid, né? Assim, fazem mesmo. Exatamente. Eles separam, quer dizer, a gente uma vez conseguiu aqui uma parceria com uma escola dessas de rico aqui no Morumbi, não vou citar o nome, e ele abriu vagas para jovens de uma comunidade muito encostada no muro deles, que a gente foi lá e batalhou e conseguiu. Aí, quando eu fui ver, eles não colocaram os meninos da comunidade para estudar com os meninos ricos. Eles fizeram uma edícula no fundo da escola que era para os pobres, que era para os meninos da comunidade. É ou não é um apartheid? Sim. Entendeu? Enfim, eu acho que eu não concordo que porque é uma ajuda tenha que ser o resto. Exatamente, eu sou corolário dessa ideia. Se você vai ajudar, dê o melhor, porque ninguém pediu para você. Os meus meninos que se tornaram músicos, que caminharam como músicos, passaram o Flávio. Falei de 2 que se formaram músicos. Tem um monte que está tocando por aí. Eu tenho a Gisele, fez musicoterapia, faculdade, toca com a Gabi Amarantos. Eu tenho muitos que dão aulas. Eu tenho, enfim, esses e muito mais. Quer dizer, na dança, no canto tem meninas que fazem musicais. Quer dizer, estudaram, fizeram um curso superior de música. Quer dizer, me passaram. Eu não acredito naquele que realmente dá uma mão para o outro, que não deixa o outro passar ele. Ou seja, se você ajudar o Josué, ajudar alguém que está olhando para você e tentando espelhar, eu gostaria de encontrar esse alguém melhor que o Josué um dia. Ele passou pelo Josué. O Josué foi um momento que compartilhou com tanta força a parceria com ele, o que seria ajuda, entre aspas, que o menino ganhou um degrau a mais que o Josué. Ficou melhor que o Josué. E o Josué ficou feliz por causa disso. É exatamente essa visão que tem que ser. Se você está dando... Porque, assim, ninguém pediu para a gente fazer nada. Se vamos fazer, então precisamos dar o melhor que nós pudermos e desejar que a pessoa seja melhor do que nós. Porque você pegar para dar uma ajuda, aprisionar e jogar a pessoa para trás de você, acho que você não precisa fazer isso. Porque você imagina... Porque eu penso assim, se fosse comigo, alguém me fala, vou te ajudar, Josué. Você está com dificuldade? Vem aqui. Aí a pessoa vem, me coloca numa cadeira e me algema. Ela não ajudou, Flávio. Sabe? Essa é uma fala de empresário brasileiro ruim, que fala assim, ele cria um monte de emprego que no tempo do Marx era uma mais-valia sem vergonha, e dá para o sujeito, ele fica, para ele viver, ele tem que ganhar 50 salários mínimos, mas o cara que trabalha para ele tem que viver com 1, 2. E aí, quando ele fala dele como um empresário, ele fala que ele está ajudando esses que não teriam emprego e estariam morrendo de fome. Isso é uma herança escravista, vagabunda, entendeu? Eu quando vejo mega empresários, eu falo assim, tem algum aí que está se tornando melhor que você? Não tem, claro que não. Isso é das oligarquias aqui. Eles sobem um degrau e destrói o degrau anterior que ele subiu para o outro não subir. Exatamente. Exatamente. Só que hoje, essa destruição do degrau, ela fica muito difícil de ser observada. Porque como que você vai destruir esse degrau para o outro não chegar até você? Através de projetos assistencialistas, onde você enterra a pessoa ali, através de leis
que tornam praticamente impossíveis que exista uma competição mercadológica dentro do mercado. Você tem diversos meios para fazer com que o degrau anterior seja destruído. Só que, infelizmente, muita gente não consegue entender e ver que, olha, tal pessoa, ela está destruindo o degrau anterior. Ela não deixa que o outro chegue sequer próximo dela. Faz sentido isso para você? Flávio? Você me escutou? Flávio? Oi, Flávio? Tá me ouvindo? Flávio? 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 Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Flávio? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, você conseguiu entender o que eu falei? Você tem pessoas que acabam aprisionando outras e destruindo esse degrau que nós falamos agora, através de vários meios. Quais são esses? Através desse assistencialismo barato, através de leis onde você destrói a competição no mercado, e aí você tem uma grande empresa e não tem outra que consiga chegar até ela. Mas por quê? Porque tem tanta lei burocratizando o processo que é praticamente impossível alguém competir dentro daquele mercado. E aí o pessoal tem essa coisa de olha como eu sou bonzinho, mas na verdade ele se sente o rei e vai exatamente ao encontro disso que você falou agora. Faz sentido essa forma que eu estou pensando? Flávio, você mutou. Tá. Alô? Flávio? Você me ouve? Então, nós não conseguimos te ouvir. Eu acho que alguma coisa aconteceu aí no seu que ficou mutado. Eu vou, eu vou fazer assim. Vamos tentar sair e entrar de novo, e aí a gente consegue fazer o fechamento. Porque ó, parece que ele está desligado, desmutado. Pode ser? Eu vou sair e vou entrar de novo. E aí eu peço que você faça o mesmo, porque eu acho que deu algum pau, algum bug. Pode ser, Júlio? Espera aí que o Júlio... Ok, ele deu ok aqui, a gente Vamos sair da sala e voltar
E aí a gente vai caminhar para o final, porque o seu aqui está mutado. Flávio? Oi, Flávio. José, Eu. como vamos fazer? Você vai mandar outro link? Eu entro nesse link? Pode entrar nesse link mesmo. Tá, então vou fazer isso agora, tá? Vamos ver como é que faz. Tá, eu saí e voltei de novo, porque aqui pra gente você ficou mudo. Então, eu não sei o que aconteceu. Houve um momento em que um número qualquer me chamou no telefone, eu não atendi, mas aí divulgou tudo. Entendi. Agora eu vou desligar você aqui agora dessa chamada e vou entrar no link lá, tá? Fechou. Tá bom. Você me ouve? Agora eu tô ouvindo perfeitamente. Ô, Júlio. Você está me ouvindo? Tá, vamos lá. Depois você precisa fazer o corte para onde começou a ficar mudo e agora para a sequência que a gente vai continuar, tudo bem? Tá. Flávio, a gente estava falando sobre a questão da. Lembra que você falou do empresário que derruba o degrau anterior da escada para a próxima pessoa subir? Oi? Ficou mudo de novo. Flávio? Flávio? Alô? Eu vou tentar mudar a internet. Oi, mudei a conexão de internet. Ok. Tá.
E aí a gente estava falando daquela coisa do empresário que derruba o degrau anterior da escada. A gente vai partir dessa conversa e depois a gente vai partir para o fechamento. E esse meio que ficou mudo, o Júlio vai cortar e unir tudo, ok? Tá, vamos lá. Então, Flávio, como a gente estava falando agora, seguindo nessa conversa, e eu fico triste com isso, porque você tem muito empresário, como a gente estava conversando agora, que ele fala de crescimento, de prosperidade, mas através de leis, não só empresário, mas grupos de pessoas, e aí você vai ter político, você vai ter N situações, que o cara ele derruba o degrau anterior da escada, impedindo que a próxima pessoa também cresça. Ou seja, isso também é uma forma de manter a sociedade escravizada na tua mão. Porque você fala que você é bom, que você busca o crescimento, mas na prática você acaba não promovendo isso, porque você vai ter uma empresa única, um monopólio, e não vai ter ninguém que chega perto daquele cara para concorrer com ele. E eu vejo que isso vai muito ao encontro daquilo que a gente estava falando agora. Olha, eu acho que isso... outro dia eu vi na internet algo muito legal, sabe assim, que o maior vício não são as drogas é uma concepção, né? O sujeito pode ser viciado em esporte, por exemplo, não volta para casa, não faz do esporte um meio de tapar uma dor. Mas pode ser a cocaína, pode ser a pinga, pode ser um monte de coisa. E você sabe que eu ouvi dizer o seguinte, que o maior vício é o poder. Poder, seja ele o poder da grana, o poder da política, o poder da religião, o poder sobre o outro, né? Então, isso é algo que você, quando experimenta, você se torna assim, melhor que o outro, entre aspas, né? Quer dizer, é difícil você não gostar disso, né? Então, voltando a essa história do degrau, né? Eu acho que eu sou... O que aconteceu comigo, Flávio, foi assim, no momento de ego que houve no início, tal, foi assim: se quer ser o melhor, seja o servidor de todos. Isso aconteceu comigo com o Flávio. Depois isso também se diluiu de outro jeito, porque eu achei também que era uma coisa meio... era um disfarce. O que eu acho é que o que a gente precisa é de empatia e compaixão, não no sentido religioso, com aquele que não tem aquilo que você tem. Porque a única maneira de você se sentir realmente forte é quando você compartilha. É quando você vê que a mão que você deu para o outro fez o outro sair daquele lugar. Parece um papo de padre, mas eu acho que isso foi lá nos meninos algo que contaminou a todos. Com relação à questão da profissão, do empreender, essas coisas, uma vez também fui palestrante no Senac sobre essas questões, e eu acho que é muito importante, e eu falo para os meus filhos, que eu tenho filho grande, filho pequeno, sou coroa. Então, é assim, para achar um caminho, o melhor é você achar a sua praia, como diz o Clóvis de Barros, o filósofo. Você tem que achar aquilo que você gosta de fazer e que vai fazer com que você sempre esteja apaixonado por isso, e isso vai fazer toda a diferença. Faça o caminho da escola regular, do inglês, das redes, né, do TI, independente daquilo que você escolheu, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu acho também que há que tomar cuidado, porque há muita armadilha nesse sentido, né? De gente que quer usar essa ideia de cuidar do outro como uma forma de poder do outro. E essas armadilhas são essas que não deixam sair do lugar, que estigmatizam, né? Ó, esse estigma vem dourado, como pílula dourada, sabe assim? A favela é maravilhosa,
nossa, o hip hop é sensacional. Claro, tem seu valor, mas o que tem valor realmente são a maneira é, como você compartilha, a maneira como você leva o seu melhor para o outro, como você puxa o outro para perto de você, para que ele possa até passar você. Então, claro, a minha vivência nesses 20 e tantos anos de Meninos do Morumbi me fez ter algumas certezas, sabe? Em muitos contextos, nos contextos pedagógicos, nos contextos de primeiro emprego, de empregabilidade, né? Nos contextos de empreendimento, sabe, eu não sou, eu vou falar, Josué, talvez a melhor pessoa para me colocar como empreendedor ou como um cara de sucesso. Não sei. Eu fiz a coisa do jeito torto, a coisa certa do jeito torto. Eu olhando o Flávio fazendo uma autocrítica, sabe assim? Mas eu fiz a coisa certa e fiz. Sabe? No caminho, nossa, como eu sofri, cara. Principalmente nas questões de gestão, de dinheiro, financeiro. Mas foi muito bacana, deu certo e tem hoje, assim, resultados imensos, palpáveis na vida das pessoas. 14 mil novas famílias. Em nenhum momento um ambiente assistencialista, um gueto de pobreza, em nenhum momento refém do poder público, em nenhum momento passando pires pedindo dinheiro para as pessoas, o tempo todo ensinando a pescar e mandando para o Ribeirão com anzol e minhoca para ir lá buscar um jeito de sobreviver. E foi assim que a gente viveu esse tempo todo e foi muito legal. E olha, histórias, histórias. Eu convido a todos, Josué, a procurarem a gente. Ó, se você der Meninos do Morumbi no Google, se você der Meninos do Morumbi no YouTube, tá lá nosso DVD, filmes do começo. Se você der Meninos do Morumbi no Wikipédia, onde você quiser dar, você vai ter informações sobre o que a gente fez esse tempo todo. No Instagram, enfim. Então, eu sou muito orgulhoso desse tempo. E olha, não me fez diferente. Eu continuo músico brasileiro, né? A gente fala vampiro brasileiro, músico brasileiro, continuo no meu lugarzinho, fazendo as minhas coisas. A história que a gente plantou foi incrível. No sentido das parcerias institucionais, de levá-los ao primeiro emprego, a música, as parcerias artísticas, musicais, culturais, enfim. E num lugar de educação para valores, um lugar onde o mais importante não era, nunca teve provas para testar saberes. A gente era um lugar, esse meu amigo Celso Prudente, que é o meu querido amigo, ele fala daquele lugar dele lá de negão intelectual, ele fala assim, era uma morada onírica. Eu falei, como assim? Ele falou, uma morada onírica é como um quilombo sem a resistência. Ou seja, era um lugar que todo mundo desejava. O pai falava assim, pai, para a escola eu tenho que jogar um balde d'água nele. Se você chamar ele às 5 da manhã no prédio, eu vou na cama às 4 ele já foi embora. Nem sabe assim, é um desejo coletivo muito grande de estar junto, de construir junto. Isso foi muito legal. Muda o jovem, muda o Brasil. E aí muda mesmo. É uma história com H maiúsculo, muito legal. Com as empresas, se você quiser falar sobre empreendedorismo, se você quiser sobre emprego, sobre capacitação, ó, sobre a garagem digital, que quem veio ver a gente por conta dos resultados foi o George Bush, o presidente dos Estados Unidos. A gente não convidou, mas ele foi. O Colin Powell. O Colin Powell contou uma história maravilhosa. Ele falou, olha, eu sou descendente de jamaicano negro. Ele foi general de exército, já morreu, e foi secretário dos Estados Unidos da América. E ele esteve lá no prédio, as crianças entrevistando ele, tá muito legal, e ele contou a história dele. Ele falou que ele foi faxineiro, cleaner,
que ele foi soldado quando havia um apartheid no exército. O pessoal falava assim: você é um bom soldado negro, até porque é negro, mas é legal. E ele virou ministro de Estado dos Estados Unidos da América. Ele contou essa história dele faxineiro, dele jovem, dele recruta no exército. Lindo de ver, lindo de ouvir. Sabe, isso permeou os meus meninos lá de uma tal forma, dizer assim, olha, é possível, sabe? É possível vencer, é possível alcançar um sonho. É duro? É. Pô, a vida, como diz lá o filme, a vida vai te bater pesado, mas você não pode desistir. Você tem que apanhar e levantar, ir para frente e vai vencer, vai vencer. E se não for a ideia ser rico, milionário, bem-sucedido e pós-graduado, mestrado, doutorado, que seja simples cidadão, mas seja um cidadão do bem, seja um cidadão que sabe aquilo que é bom para a comunidade, aquilo que é bom para o outro, aquilo que é bom para a família, para o amigo, que sabe exatamente entenda como os valores, os bons valores são construídos moral e eticamente. É isso que eu aprendi nesses anos todos. E os meus meninos, tenho meninos milionários e tenho meninos que continuam na favela. São os dois lindos. Sabe, tem homens, mulheres feitos que realmente trazem com eles o nosso DNA maior, que é esse dos bons valores. Entendi. E para fechar, queria ouvir alguma... Estamos agora no final de 2025, começando 2026 daqui a pouco. Após toda essa sua experiência nesse projeto maravilhoso que você teve, sua experiência de vida como um todo, o que você pode deixar para nós aqui hoje, como palavra de inspiração e fechando o nosso programa? Olha, eu acho que nós vivemos num lugar único no mundo. O Brasil é um lugar maravilhoso, um mix raças, né? Nós temos o melhor de muitos povos, né, diferentes. Quando a gente fala que a gente é esse mix, né, mistura tudo, né? Eu que sou músico, então adoro, né? E percussionista ainda. Eu sou um ogã quando a gente fala no candomblé. Então, eu acho que o que precisa é a gente passar esse momento, né? Esse momento, a gente está vivendo um momento meio complicado, tenebroso, num certo sentido, né? Muito refém imagético, muito refém das narrativas que nem sempre são legais da internet, né? Hoje tudo pode ser verdade, pode ser mentira. O sujeito nunca fez um pão de queijo, ele aparece com um avental e falando que ele é o rei do pão de queijo de Minas Gerais, aprendeu a fazer meia hora atrás, mas montou um estúdio e sabe, a música tá assim, como eu te falei, você monta uma música sem ser músico, fica lindo com IA, né? Com esses apps, com esses softwares maravilhosos, a inteligência artificial é um negócio que veio para ficar, mas que é ferramenta, que é alimentada pelo próprio homem. Do mesmo jeito que ele um dia parou de andar e domesticou um cavalo, depois largou o cavalo e inventou a roda, ele hoje tem a IA, né? Agora, há que tomar cuidado, porque o que pode acontecer é perder de vista nessa questão das humanas relações. Quer dizer, eu cobro muito compartilhar, eu cobro muito você ter empatia pelo outro, compaixão não no sentido religioso, quer dizer, é isso que falta hoje, que é aquela história do degrau que a gente falou, do estigma do preconceito. Em busca do poder, em busca de ser melhor que o outro, de pegar mais para poder ficar mais feliz mentirosamente, o sujeito acaba se tornando uma pessoa ruim, um ser humano esquisito. Eu gosto de gente que compartilha, que é audacioso, que é humilde, eu gosto de gente que ajuda o outro, que faz a diferença, que tem certeza que passar pela vida do outro deixou o outro melhor. Eu quero sair desse podcast falando assim, eu passei pelo Josué, e de tanta coisa que eu falei, eu espero que ele tenha, e do público dele tenha pego algumas coisas legais, falou, esse cara é meio caçador de orelha, hein? Ele fala demais. Mas que as coisas fiquem melhores, com a minha experiência, com aquilo que eu vivenciei. Se eu tiver essa certeza, estou bem.
Eu tenho certeza que os Meninos do Morumbi foi um lugar mágico e que fez a diferença na vida de todo mundo. Tenho certeza disso. Nesse sentido, eu sou um cara realizado nesse propósito. Maravilha, mas você pode ter certeza que você realmente fez a diferença na nossa vida nesse final de tarde, comecinho de noite. Foi um momento muito grandioso para todo mundo, onde a gente pôde aprender um pouco com a sua experiência e vamos levar esse aprendizado agora no final de 2025 e caminhar com ele ao longo de 2026. Porque essa fala ela foi muito além do projeto, né? Foi um incentivador para as nossas vidas, para também servirmos de ponte, e não apenas de ponte, mas a ponte que tem uma cobertura, que dá todo um suporte para quem precisa de nós no momento certo. Eu saio daqui hoje com esse pensamento muito forte. Eu acredito que todo mundo que está do outro lado também vai sair com esse sentimento e com essa referência. Antes de mais nada, eu preciso ser uma ponte. É isso mesmo. E a gente só tem a agradecer, né? Quero agradecer bastante de coração, porque foi uma palavra de impacto muito forte, muito aprendizado, inclusive. E com uma referência no meio musical também, né? Eu agradeço a você o convite, ao seu público, e estou sempre à disposição. Qualquer momento que você queira também conversar, eu estou por aqui. Sim, sou músico. E se você pensar, se aconteceu comigo de botar todo mundo dentro do meu projeto de vida e fazer a diferença na vida de muitos, imagina quem é economista, quem é, enfim, empresário, quem é um avatar nesse sentido, né? Quem é um líder, né? Quem é músico não pode fazer muito. Eu acho que o que aconteceu comigo foi o efeito Médici, né? Com essa coisa da interseção. Eu fiz o meu melhor da maneira que deu para fazer. Durou 20 anos, de 1996 a 2016. Fala assim, mas acabou? Não. Cada um que passou por lá dos 14 mil o DNA da gente. Tem um menino que chamou Dair, que ele, dentro da Paraisópolis, montou um projeto chamado Batu Quebrada. É o nosso DNA. Ele atende um monte de criança, compartilha, dá a mão, vai para a escola, arranja comida, faz um monte de coisa. É só um exemplo. Ele está lá dentro da favela, é o Dada Batu Quebrada. Você pode olhar aí na internet. É muito legal. É cria daqui, dos Meninos do Morumbi. Como tem um monte de gente que em outras áreas são maravilhosos. Que cada um possa compartilhar. Share, no inglês, né? É uma palavra muito legal. Você poder... só vai se sentir forte realmente quando usar a sua força para o outro. Sim. Enfim. Muito obrigado mais uma vez, Flávio. Muito obrigado a todos vocês que estão do outro lado nos acompanhando. Um feliz e um excelente final de ano para todo mundo. Espero que Deus abençoe a todos vocês. Igual. Feliz 2026, as festas maravilhosas para todos vocês. Papai Noel aí venha cheio de presentes e coisas boas, alegria, saúde. Muito obrigado, Josué, mais uma vez pelo convite a vocês. Eu que agradeço, Flávio.